Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Letícia Basso, faço parte da equipe de Wealth Planning aqui da XP. Hoje comigo estão o Paulo Godinho e a Marina Basile. E para enriquecer ainda mais essa conversa, estão aqui também a Joana Rezende e o João Pedro Rezende, ambos sócios do PGBR Advogados. Hoje a gente vai tratar aqui de um tema bastante recorrente nas nossas reuniões de planejamento patrimonial, que é o projeto de lei 1087. É um projeto que foi proposto pelo ministro da Fazenda no início desse ano, que ele trata tanto da parte de redução ali de imposto de renda para aquelas pessoas, aqueles contribuintes que recebem até o valor de 7 mil mês e isenta para aqueles contribuintes que recebem o valor de 5 mil mês. Né? Essa parcela ali de redução, ela atinge mais de 10 milhões de pessoas e, segundo os dados propostos ali pela Fazenda, mais de 65% dos declarantes não pagariam nada de imposto de renda, o que deixaria de ter uma arrecadação de 25,8 bilhões. Para fazer contrapartida a isso, o projeto de lei trouxe aí a previsão da distribuição de dividendos e também do imposto de renda mínimo para pessoas físicas que recebem ali o valor acima de 600 mil ano. Então, pessoal, a primeira pergunta aqui é: esse projeto ele não está valendo ainda. Tudo aquilo que a gente discutir durante esse podcast é ainda medida ali de uma proposta, um projeto de lei que não está em vigor. Né? Ele entrando, sendo aprovado, passando ali pelo trâmite, e até acho que a gente poderia explicar um pouquinho aqui para a nossa audiência como que é esse trâmite de aprovação do projeto de lei. Ele também não tem aquela questão de 90 dias, né, da antecedência nonagesimal ali. Queria que vocês explicassem um pouquinho como que seria a vigência desse projeto. Muito obrigada, Lê. Obrigada, Paulinho e Mar, pelo convite. Obrigada, João, por compartilhar conosco essa discussão. Lê, como você bem disse, o que ocorreu, né? O projeto de lei 1087 foi proposto pelo governo como forma de contrapartida para a isenção daqueles contribuintes, isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil e uma isenção progressiva ou uma redução entre 5 e 7. A forma mais didática, assim, que eu vejo de explicar esse projeto é que basicamente quase que são dois impostos criados pelo projeto. É a forma mais didática, tá? Teoricamente não é isso, mas é a maneira mais fácil de explicar. O que ele criou? Né? Uma incidência de imposto de renda na fonte para os dividendos distribuídos por empresas brasileiras para quaisquer beneficiários, desde que acima de 50 mil reais, e um imposto de renda que é o que a gente está chamando vulgarmente de IRPFM, que é um imposto de renda mínimo para as pessoas físicas residentes para fins fiscais no Brasil, a uma alíquota de 10%. A mesma alíquota do IR-fonte, né, nas distribuições de dividendos. Como é que é a sistemática proposta pelo PL? Se você recebe acima de 50 mil a título de distribuição de uma pessoa jurídica no Brasil para qualquer beneficiário, 10% de IR-fonte. Se você chegou lá no final do ano, verificou todas as suas rendas, chegou uma alíquota, e aí, óbvio, nós vamos entrar no detalhamento todinho do PL e tudo mais, chegou uma alíquota efetiva menor que 10%, você complementa. Já pagou mais que 10%, não tem nada para complementar, mas eventualmente também não tem a restituir, não é que ele estabeleceu que o IR é 10%. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto, dando uma visão um pouco geral a respeito do projeto. Como você bem disse, o projeto tem que passar por um processo de aprovação. Se aprovado até 31 de dezembro de 2025, passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Ou seja, nós estamos falando basicamente de repercussão de IR-fonte para as distribuições a partir de janeiro de 26. E de declaração de imposto de renda, desse chamado IRPFM, que a gente está chamando assim, na declaração de 27, referente a 26. É isso. Então, não tem nada vigorando até agora. O que eu acho que os contribuintes precisam é ficar de olho no que vai acontecer ao longo do tempo, porque realmente vai precisar de um planejamento ao longo do ano de 25 para algumas questões mais técnicas que a gente vai entrar aqui nesse debate, provavelmente, para não deixar coisas, né, gerando algum impacto indesejado em 2026. Perfeito. E até entrando um pouquinho aqui no detalhe, algumas perguntas que têm surgido em reuniões de planejamento patrimonial, né? A lei fala, vamos entrar aqui primeiro na parte da questão da distribuição de dividendos e nessa tributação.
e depois para entrar na parte de IRPF mínimo. Com relação à tributação dos dividendos, alguns clientes têm nos perguntado assim, só realmente na efetiva distribuição é que eu vou ter ali a alíquota dos 10% retido na fonte. E se, por exemplo, eu faço uma capitalização dos meus lucros, vou ser tributado, não vou ser tributado? É só realmente na efetiva distribuição que vai incidir esses 10% ali de retenção na fonte? A gente já tem alguma resposta com relação a isso? João, me corrija se eu estiver enganada, mas a lei fala entrega, emprego, crédito, pagamento, crédito, emprego ou remessa. Entrega dos lucros, isso. Exato. Perfeito. Ou seja, ainda que os lucros sejam declarados, mas não pagos, ou seja, está individualizado já o beneficiário, infelizmente está sujeito à incidência desse imposto de renda de fonte. Dos 10%, se acima de 50 mil. E aí, só lembrando, né? Tudo aquilo que tiver distribuir 49,999. Estou sujeito à incidência do IRF, né? O imposto de renda de fonte. A resposta é não. É só aquilo que exceder a 50 mil, né? Só a partir de 50 mil e aí passa a valer os 10%. Perfeito. E um ponto aqui para deixar claro, que eu também vejo algumas perguntas. Passou de 50 mil, tô com 50.001 distribuído, o imposto é sobre os 10% sobre 50.001. Não é sobre os 0,1 que ultrapassou. Exato. Exatamente. Então, isso é importante aqui na prática. Que isso é uma grande crítica ao projeto, porque o que se diz não respeita uma base constitucional do imposto, que é progressividade. E acho que até puxando um gancho nessa questão da distribuição de dividendos, que eu acho importante também, é visto muito a distribuição desproporcional de dividendos entre partes relacionadas, e aí eu queria também ouvir um pouquinho a opinião de vocês, o que vocês vêm ouvindo nesse sentido nos últimos meses, como que, principalmente aqui no estado de São Paulo, como a gente vem analisando isso, eu acho que também são pontos ali interessantes para a gente discutir. Principalmente quando a gente está falando ali para aquelas empresas familiares, holdings patrimoniais familiares, né? Então, assim, o projeto de lei em si, ele não menciona nenhuma questão com relação à distribuição de lucros entre partes relacionadas, né? Mas só abrindo esse parênteses aqui, a gente tem visto algumas discussões, não necessariamente estão aqui dentro desse projeto de lei, mas que a gente já vem a discussão e é interessante falar com relação a essa questão da distribuição desproporcional entre partes relacionadas. No âmbito federal, hoje a gente não tem R-fonte, né, na distribuição de dividendos. Se esse projeto de lei passar, a gente vai enfrentar essa discussão com relação à distribuição dos dividendos, sendo desproporcional ou não. E no âmbito estadual, a gente vê, principalmente aqui em São Paulo, uma discussão com relação à característica da distribuição desproporcional. O órgão estadual, né, a Secretaria da Fazenda já se manifestou quanto a isso em maio de 2020, distinguindo, né, os dois institutos, a doação, que é uma liberalidade, né? O doador tem a espontânea vontade de doar o seu patrimônio de forma gratuita para o donatário, e a distribuição desproporcional de dividendos, que é no âmbito negocial da sociedade. Os sócios fazem a resolução de distribuir desproporcionalmente os dividendos. E o ponto central com relação a essa discussão de doação disfarçada, né? Digamos assim, se é um fato gerador de TCMD a distribuição desproporcional de dividendos ou não, é a justificativa negocial pela distribuição desproporcional. Esse é o ponto que o órgão estadual está pegando. Tem uma justificativa negocial para fazer dessa forma ou é uma doação disfarçada? João, só um parênteses aqui, tendo bem e a gente está alinhado. Tem uma liberalidade hoje na lei societária, se você determinar que a sociedade pode distribuir desproporcionalmente, ainda que a distribuição seja desproporcional, não tem nenhum imposto na desproporcionalidade da distribuição. Então, primeira coisa, tem uma determinação legal que dá liberdade para as empresas limitadas disporem ou não pela distribuição desproporcional. Se tiver autorizado no contrato social, os contribuintes ou a pessoa jurídica tem total liberdade de distribuir proporcional ou desproporcionalmente. Não tem imposto de renda, não tem TCMD, e o projeto de lei 1087 também nada estabelece com relação à incidência dos 10%, se ela é majorada ou não, etc. e tal. Sim. Ou seja, ela é exatamente igual para uma empresa patrimonial, familiar, igual é para a Petrobras ou para a XP distribuir se ela for limitada. É porque, no caso
da Petrobras, ela é uma SA e a XP também é uma SA, então está obrigada a respeitar a proporcionalidade. Mas a alíquota dos 10% não muda ser uma empresa familiar ou uma empresa totalmente de capital aberto, indistintamente. Então, o que eu estou entendendo? É que houve alguma fiscalização no estado de São Paulo, a questão chegou para as autoridades fazendárias e as autoridades fazendárias, em adição ao que determinava a lei, ainda falou: para você distribuir desproporcionalmente, além da autorização no contrato social, você ainda tem que ter o propósito negocial. Isso. E aí, como que caminhou a jurisprudência nesse sentido? Nos tribunais, especificamente no Tribunal de São Paulo, esse ano, a gente viu 2 decisões, uma em janeiro e uma em fevereiro de 2025, desfavoráveis ao contribuinte. Então, a gente vinha vendo... Por exemplo, em 2022, temos decisão favorável do Tribunal de Justiça de São Paulo para o contribuinte, tirando a incidência do ITCMD na distribuição desproporcional. Em Santa Catarina e no Paraná também temos decisões favoráveis, mas em 2025 a gente está vendo uma certa... uma posição talvez. De mudança no Tribunal Até de por parte Justiça do de fisco São Paulo. paulista, né? Sim. Tá bem de perto. E um caso que eu acho que é legal apontar, que a gente vê muito na nossa prática, que é esse caso, contexto fático dessa decisão de janeiro desse ano, que era uma empresa familiar com 4 sócios, os pais e os filhos. Os pais conjuntamente detinham 98% da empresa familiar, O pai 70%, a mãe 28%, e cada filho detinha 1% do capital social. Foi feita a distribuição desproporcional de lucros e foi feito 45% para cada filho. Então, a alocação dos lucros foi feita 90% para os filhos e 10% para os pais, sendo que os filhos tinham 1% cada de participação do capital social. Isso foi um red flag para a Secretaria da Fazenda, essa divergência, tanto no valor do 1% versus os 45% que foi distribuído. E aí essa questão desagou no Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi essa decisão que foi desfavorável aos contribuintes, porque não foi comprovada esse propósito negocial na distribuição desproporcional. Os contribuintes alegaram que os filhos faziam a administração da sociedade, mas eles não estavam figurados como sócios administradores na junta comercial. Eles foram que é muito comum, formalizados João? depois. Principalmente nas holdings familiares ali, que normalmente os pais fazem a doação das cotas com reserva de usufruto, de 100 ou de basicamente ali 99% da sociedade, ficam como administradores, porque são usufrutuários políticos dessa holding, e aí normalmente vai ter essa problemática agora. Sim. Agora, um ponto só para a gente lembrar, de contextualizar, é que, ainda a jurisprudência é majoritariamente favorável ao contribuinte. Só para a gente não perder o macro. A jurisprudência majoritária ainda é favorável ao contribuinte. Existe uma jurisprudência, como o João bem pontuou, do órgão superior, que é o STJ, favorável ao contribuinte também. Sim. Ainda com alguns detalhes lá, de que naquele caso especificamente, sequer o contrato estabelecia a possibilidade, o fato, óbvio. O STJ, ele não julga fatos, ele só julga direito. Mas no contexto fático do caso que chegou no STJ, eu não me lembro direito qual que foi o ano, que ano que foi mesmo? A Você decisão se do lembra? STJ é de 2022. Era um caso da Secretaria da Fazenda do Paraná. Exato. E no contexto fático, sequer a base contratual da sociedade tinha autorização de distribuição desproporcional. E o STJ ainda disse, olha, sequer isso é importante. Por quê? Porque a distribuição veio de uma base do lucro devidamente tributado pela sociedade, portanto, os acionistas ou a sociedade tem disponibilidade para dispor desse recurso a título de dividendos conforme ela desejar, e não é a desproporcionalidade que leva ou que gera obrigatoriamente uma configuração desta transação como doação. Ou seja, me parece, e eu estou entendendo que você tem uma opinião semelhante à minha, João, que isso é prerrogativa do contribuinte. Claro. Certo? Eu só acho que é importante o contribuinte ter em mente que hoje
talvez precise de um ponto mais Uma de formalização, cuidado. sim, Um ponto mais de cuidado, uma formalização numa ata de distribuição bonitinho, fazer com um pouco mais de rigor. Tem mais substância, né? Exato. Você explicar, né, dar uma justificativa por que está sendo feito dessa forma. Até esse caso do STJ, o ponto que eu acho que pegou foi que tinha ata de assembleia assinada por todos os sócios, unanimidade na distribuição de dividendos, e esses dividendos foram reinvestidos na sociedade por quem recebeu. Então, eu acho que esse ponto também maravilhoso, a lembrança. Foi favorável. Ótimo. E tem também só um ponto para fechar, que é importante também, que o PLP 108, que regulamenta o ITCMD na emenda constitucional 132, no texto inicial tinha uma disposição falando que ITCMD na distribuição desproporcional de lucros seria sem proposta, né, propósito negocial. Seria fato gerador de TCMD, e isso, quando foi para o Senado, foi retirado esse dispositivo. Bem lembrado. Então, é favorável, né? Esse entendimento é favorável, mas, como a Jo falou, a gente acha importante formalizar, ter a estipulação no contrato social e tomar cuidado com, talvez, a divergência dos valores, né? Um montante muito vultuoso de lucros para, talvez, dar um red flag na fazenda, né? Perfeito. Perfeito. Não, e em relação também, acho que uma outra dúvida, até voltando aqui um pouquinho para a tributação, em relação à distribuição de dividendos, né, caso seja aprovado, uma dúvida que a gente escuta bastante dos clientes são em relação aos lucros que não vão ser distribuídos até o próximo ano. Então, acho que esse é um aspecto também interessante da gente discutir. Então, os lucros que os clientes vêm carregando, ou que a gente carregue até o final do ano, né, e leve para o ano seguinte, eles já entrariam ali nas novas regras, ou a gente consegue carimbar e segurar aqueles lucros que não foram distribuídos enquanto a gente tinha a norma anterior? Eu tenho bastante crítica e preciso cuidar para não ficar focando exclusivamente na crítica, mas na forma de redação desse PL 1087. Eu entendo que o chamariz ou a razão dele como forma de isenção de quem ganha até 5 mil é louvável e precisa acontecer de fato, mas a forma eu tenho bastante crítica, e talvez essa seja a minha maior crítica. Ou seja, não se fez uma distinção para a fase de produção dos dividendos. Não se fez uma distinção neste texto que a gente tem hoje de quando aqueles lucros foram apurados e apenas submeteram à tributação do IR-fonte nos dividendos, aqueles dividendos distribuídos a partir de lucros gerados a partir de 2026. Que, na minha visão, se aprovado dessa maneira, vai ter um nível de litigiosidade ou de judicialização dessa questão bastante relevante. Nas últimas legislações que a gente viu, com uma alteração tributária bastante relevante. Eu vou dar só um exemplo do mais recente que a gente tem, a Lei 14.754, que veio tributando as offshore e os fundos fechados. O que ocorreu ali? Respeitou-se a fase de produção dos dividendos. Então, só se submeteu à tributação, que foi esse agora, o primeiro ano que a gente pagou o DARF de imposto de renda sobre os lucros das offshore, mas quais lucros? Aqueles produzidos a partir de 1º de janeiro de 2024. Voltando para o ponto, este projeto de lei 1087, ele não faz distinção, quase querendo dizer, distribuiu a partir de janeiro de 2026, se o projeto tiver sido aprovado, tem imposto de renda de fonte no dividendo acima de 50 mil reais. Não me parece... Não é nem só justo, não me parece que existe embasamento legal, jurídico, para assim ser. A gente não tem tributação de dividendos desde 1996. Sim. Ou seja, quando antigamente existia, em 95 a lei foi alterada, e a partir de 1996 a gente tem isenção de dividendos distribuídos. Ou seja, é mais ou menos que rasgar todo o respeito a história de uma legislação que vinha sendo aplicada desde 1996. Então, essa eu acho que
eu tenho várias críticas a respeito da técnica utilizada no projeto, mas eu acho que essa é a maior de todas. Infelizmente, não se respeitou. E eu acho que até pegando o gancho do que você está comentando, que acaba sendo super relevante, também prejudica até uma organização das sociedades em si, né? Das sociedades tanto, né, empresárias, ali as familiares, de como esse histórico vem sendo construído. Então, acho que também acaba sendo um ponto relevante. Claro, e grande parte das companhias podem, inclusive, ter lucros acumulados, mas não ter hoje, de fato, o caixa para distribuir os lucros. Perfeito. Então, não é que a sociedade não está distribuindo porque ela não quer, é porque, eventualmente, ela não tem caixa. Então, esse é um dos pontos que eu acho que a gente teria que levar em consideração. Até tem um movimento, assim, de planejamento que a gente tem visto bastante aqui com os clientes, até que o mercado tem feito bastante, é que se justamente não existe esse caixa, né, eventualmente até existe uma possibilidade ali de tomada de crédito na PJ para aí sim fazer a distribuição desses lucros. Perfeito. Então um ponto ali bem relevante, tem sido bastante discutido. Mas sempre bom ressaltar que é um projeto ainda, né? Então, eventualmente, Claro. nas discussões, na Câmara, no Senado, isso pode acabar sendo discutido. Né? E eventualmente ajustado. Exato. A Fazenda Nacional está ciente deste erro, certo? Assim, aconteceram debates em vários grupos em que eles foram cientificados deste erro material na escrita do projeto. Certamente eles têm conhecimento. Perfeito. Eu acho que só, não sei se você vai entrar ainda nessa parte de dividendos, mas até antes da gente passar para o IRPFM, entender um pouco mais como funciona, é bom ressaltar que distribuição para não residente, ela não vai ter a trava dos 50 mil, né? Então, qualquer valor que eu distribuir de lucro para a pessoa que é não residente fiscal no Brasil, ela vai ser tributada com 10%. Então, se eu tributar 30 mil, 40 mil para o não residente, uma empresa não residente no Brasil vai ter a retenção de 10% na fonte. Sim. Isso é importante. Uma das questões que eu acho que também nesse ponto é importante a gente lembrar é que para o imposto de renda de fonte, né, que for ser retido para a distribuição de dividendos para os não residentes, a gente vai ter que sempre olhar essa legislação conjugada com os tratados para evitar dupla tributação. Porque os tratados para evitar dupla tributação, eles se sobrepõem, ou hierarquicamente, eles são superiores ou mais especiais em relação à legislação local. Então, eu não sei se, né, vai ser feito um ajuste diretamente no PL, antes da aprovação, ou, se ele assim aprovado indistintamente, os tratados têm que ser analisados em conjunto com a própria lei que for publicada. Perfeito. Mas se então for um país na residência aqui da pessoa que for receber o lucro que não tem um tratado com o Brasil, não tem discussão, a gente teria esses 10% na fonte. Justo. Só tem que lembrar, não sei se você está lembrando, que tem um critério, né, de devolução eventual do imposto se entre a carga fiscal da pessoa jurídica pagadora mais os 10% de fonte. Essa combinação chegar a 34 para as pessoas jurídicas em geral, 40 para as financeiras e 45 para as instituições financeiras, bancos, DTVMs, etc., aí existe um critério de devolução do imposto de renda retido na fonte. Eu acho que essa questão talvez seja muito técnica para a gente entrar aqui, mas existe um caminho, que ainda não está muito claro como que vai funcionar, mas existe um caminho para se pedir a devolução para os investidores. Então, se superar a carga dos 34%, vamos colocar uma pessoa jurídica aqui comum, normal. A pessoa que suportou, pessoa jurídica, pessoa física suportando, ela pode ter um direito a um crédito no futuro que vai ser difícil da gente calcular para o não residente, mas essa é a ideia, né? Exatamente essa ideia. Tá. O PL até traz que a Receita Federal poderá já trazer o valor reduzido na pré-preenchida, na declaração pré-preenchida para fins de reporte para pessoa física. A gente não sabe operacionalmente como vai funcionar isso, mas tem essa indicação no PL, facilitar, né? A questão que eu fico pensando é como que eles vão operacionalizar isso se a DCTF é entregue depois das declarações de imposto de renda de pessoa física.
porque foi ventilado pela Fazenda que o cálculo da alíquota efetiva seria feito com base nas informações fornecidas na DCTF. E aí, eu não sei exatamente como que eles vão fazer para fazer essa operacionalização. Perfeito. Acho que os principais pontos aqui sobre tributação de dividendos nós passamos, né? Entrando um pouquinho aqui na questão do IRPF mínimo, né? Imposto de renda mínimo ali para as pessoas físicas. A gente tem a previsão de que a tributação seria a partir da receita total, que somada, se fosse maior do que o montante de 600 mil por ano, né? Queria que vocês entrassem um pouquinho aqui na questão de quais são essas receitas, esses rendimentos que vão ser considerados, se a gente tem alguma receita que eventualmente vai ser excluído para consideração da incidência ou não dessa tributação, e falar um pouquinho mais como que vai ser o operacional disso. Primeiro, né, lembrando que é o segundo imposto que a gente falou, né, a criação desse IRPF-M, que é uma alíquota de 10%, que vai ser um imposto, ou seja, você vai levar todos os seus rendimentos a ajuste no final do ano, na declaração de imposto de renda, e a partir de todos os rendimentos vai se verificar. Eu atingi 10%, não tenho nada a complementar. Eu não atingi 10%, vou ter algo a complementar. E aí tem algumas exclusões, algumas rendas que você não considera sequer para o cálculo de sujeição ou não sujeição ao IRPF-M. Então, quem se sujeita ao IRPF-M? Todas as rendas, exceto ganho de capital, RRA e doação a título de antecipação de legítima e herança. E no ganho de capital, Jô, só para deixar claro, tem a exceção dos ganhos líquidos e mercado de balcão organizado. Perfeito. Então é GCAP, que a gente chama, né? Nas nossas... Quando eu vendo um imóvel, quando eu vendo uma empresa, Exato. isso está excetuado. Exato, é o que a gente chama de GCAP. Então, o GCAP está fora, RRA está fora e doação de antecipação de legítima e herança está fora. Ou seja, uma pergunta que acho que provavelmente seria a sua sequencial, por exemplo, eu tenho muita renda de LCA, LCI, CRI, CRA. Tem 2 testes nessa lei que você tem que fazer. O primeiro teste tenho renda acima de 600 mil, sujeita ao IRPF-M. Então, tá tudo lá, inclusive essa dos títulos isentos, para verificar sujeição ou não sujeição. E aí, deste primeiro teste, só estão excluídos essas receitas que a gente acabou de falar. GCAP, RRA e doação a título de antecipação de legítima e herança. Depois, eu faço o cálculo da alíquota. Aí, na alíquota, que é base de cálculo do imposto, depois tem outras exclusões. Né? Quais que são mesmo? Você sabe de cabeça, Ju? Rendimentos de depósito de poupança, os rendimentos isentos por pensão ou provento de aposentadoria por moléstia grave. Perfeito. E os valores mobiliários isentos, né? Que são os TVMs isentos, que, por exemplo, eu acabei de falar, LCI, LCA, CRI, CRA, ou seja, ainda que eles sejam considerados na base para dizer sou sujeito ao IRPF-M ou não, eles não entram na incidência. Perfeito. Certo? E tem os valores também a título de indenização por acidente de trabalho, danos morais e danos materiais, que a gente sempre esquece. Então, assim, por exemplo, né, se eu tenho a minha empresa, eu fiz a distribuição dentro do limite dos 50 mil mês, não tributei a fonte e os dividendos de 10%, mas tenho um patrimônio que apresenta ali uma renda acima de 600 mil, de qualquer forma, não tributei, não cheguei na alíquota ali, né, dos 10%. De toda forma, esses dividendos continuariam sendo tributados quando eu levar para minha declaração de imposto de renda anual. Perfeito. Se você me permite fazer um exemplo, por exemplo, vamos imaginar que eu recebi 20 mil de 10 fontes por mês. Então, eu recebi 20 mil por 10 fontes, eu recebi 200 mil por mês. Cheguei no final do ano, quanto que eu recebi a título de dividendos? 2 milhões e 400, porque 20 mil vezes 12 me deu 2 milhões e 400 mil reais. Eu sofri retenção na fonte de algum desses dividendos? 0, porque nenhuma empresa me pagou mais que 50 mil. Então, não tive IRF nenhum, mas
eu tenho que levar esses dividendos a ajuste e eu vou dever 240 mil sobre os 2 milhões e 400, certo? Perfeito. Ou seja, eu não submeti a incidência no mês a mês, mas lá no final eu tenho que olhar a base bruta e ajustar para o IRPFM. Perfeito. E aí tem só um ponto também que eu acho importante, que muitos clientes acabam confundindo, né, quando saiu a redação, de que não é porque eu distribuir dividendos que obrigatoriamente desses dividendos distribuídos eu vou aplicar 10%. Então vai ter uma análise final do que eu já antecipei de imposto, né, daquilo que obviamente que não foi excluído, para daí sim, de fato, chegar na diferença ali que faltou para eu chegar nesses 10%, caso eu não tenha chegado. Então acho que isso também é importante, porque muitos clientes imaginam, eu distribuir, eu vou pagar 10% obrigatoriamente em cima disso. Não, vai ter uma análise ali final para ver o quanto de outras fontes ali eu acabei tributando também, para ver se eu cheguei nos 10% mínimo de tributação. Vamos imaginar que nesse meu exemplo tem algum outro rendimento adicional. Supostamente 2 milhões e 400 de dividendos e mais 2 milhões, tá? De vocês que são banqueiros. Do canilão de 27,5. Não, vocês recebem de um banco tributados a 27,5 na fonte. Recebeu 2 milhões de salário e pagou lá 27,5%, aproximadamente 500 e poucos mil reais. Chegou lá no final do ano, sua renda foi de 4.400 e você pagou 500 mil reais. Se eu olhar 500 mil sobre 4.400 dá mais que 10%, você, Má, tem que ajustar? A resposta é não, porque Perfeito. Aqueles 27,5 que foram retidos de fonte, eles já, vamos falar assim, enchem o potinho do seu IRPFM. Então, você não tem nada mais a ajustar no final do ano. E se eventualmente eu também paguei a mais, antecipado na fonte, nos dividendos... Você recebe eu restituição. recebo restituição. Eu não preciso pagar na fonte e não ter o direito depois de me ressarcir se eu tiver antecipado a mais. Então, eu posso restituir. Sim. E lembrando que essa sistemática parece que vai ser muito, muito similar ao que eles estão fazendo com, por exemplo, os lucros das empresas do exterior. Quando saiu a regra lá em 23, a gente falava assim, vai ter um anexo novo de ganho de capital. Aparentemente não vai ter. O que vai acontecer? Vai ser tudo sujeito a ajuste na declaração e nos nossos termos coloquiais, assim, esse RPFM, ele vai ser um 0211. O que significa isso, né? É um imposto ajustado na declaração de imposto de renda, que você vai pagar junto com os outros impostos de renda sobre outras rendas que você deve na declaração de imposto de renda, entendeu? Vai ser ajustado lá com seus demais rendimentos. Essa eu acho que é a sistemática que está se criando. O que eu ainda não sei, e aí só desculpa se eu estiver mudando um pouquinho o curso aqui, mas assim, a grande questão é que semana passada foi publicada uma medida provisória sugerindo incidência de imposto de renda na fonte a 17,5% de produtos financeiros em geral e 5% para os atuais TVMs isentos, que a gente chama. Então, assim, com certeza absoluta, esse projeto vai ter que sofrer uma alteração de redação, porque os TVMs isentos, se a MP for aprovada, se tornar lei de fato, eles não vão ser mais isentos, vão ser sujeitos à incidência de imposto de renda líquido de 5%, que também tem uma tendência lá a dizer que eu vou levar para ajuste. Então, tá tudo mais ou menos indo para a mesma direção. Como é que isso aqui vai conversar com aquilo lá? Ainda parece que precisa ter uma integração. E que daí volto a um outro ponto de crítica meu. Eu acho que a gente tem feito puxadinhos, sabe? Sendo que parece que eles deveriam estudar uma técnica legislativa e fazer um pacote geral. E não esse puxadinho, entendeu? Faz IR-fonte de dividendos, faz IRPFM, faz tributação de 5% de títulos, faz 17,5% de aplicações financeiras. Parece que está precisando de uma coesão entre esses projetos. Para eles um com o outro, né? Exatamente. Então, até o efeito prático para os ativos isentos, que é algo que está sendo bem debatido agora, é que se a pessoa for considerada uma pessoa de alta renda, ali sujeita a alíquota de 10%, ela tendo esses ativos incentivados que deixariam de ser isentos, iriam para 5%, e aí na complementação do imposto de renda da pessoa física mínima, poderia subir para os 10%. Então, mas mais ou menos, porque olha só,
E super boa pergunta. Eu imagino que ela deva estar vindo com frequência. Por que é mais ou menos... Talvez seja não a resposta para a sua pergunta. Por quê? Os TVMs isentos, eles entram para verificar, estou sujeito ou não ao IRPFM. Mas quando eu faço o cálculo do imposto devido, eles não entram na base. Ou seja, são excluídos da base. Então, eles não estão sujeitos ao ajuste. Ele só está sujeito para eu ver, eu sou um contribuinte do IRPFM ou não. É só para verificar se eu sou contribuinte. Não é para verificar se eu tenho que pagar sobre esta uma renda, entendeu? Mas eles deixando de ser isentos, eventualmente eles poderiam entrar na base? Eu acho que eles não vão entrar na... Eu acho que o que vai ocorrer é que no... Um ajuste na redação. Vai ter um ajuste no parágrafo 3º vai ter um ajuste de redação. É o que eu acho. Tá. Que a ideia é ser ativos incentivados e não ter essa tributação maior. Eu não queria perder a nossa linha aqui de racional, mas eu acho que a gente comentou de um ponto importante quando a gente estava falando dos rendimentos que são excluídos, que a gente mencionou da parte da doação ali, da legítima. E doação é uma questão que tem bastante aqui com os nossos clientes nas reuniões, né? Principalmente ali levando em consideração possível aumento de alíquota de TCMD, que é óbvio que hoje não é a nossa pauta principal, mas eu queria só ouvir de vocês também o que o projeto traz em relação ali à doação da parcela da disponível, né, do patrimônio. Então, aí e ter também uma breve explicação, óbvio, da legítima e disponível, essas diferenças que a gente tem hoje no momento tanto da doação, quanto ali, óbvio, que também entra na sucessão, mas aqui focado na doação da transferência do patrimônio em vida, né, e um pouquinho explicar a questão de colação e outras vantagens ali de acabar doando essa parcela disponível do patrimônio, porque a lei trouxe essa parte específica ali da parcela da doação da legítima, então acho legal a gente discutir. A lei acabou não contemplando a doação da parcela disponível, né? Então acho que é bom a gente fazer essa distinção do que é a doação em adiantamento de legítima e o que é uma doação da parcela disponível, considerando o que a gente vê mais comum, doação de ascendente para descendente, né, de pais para filhos. Se nada foi estipulado no contrato de doação, presume-se que é uma doação em adiantamento de legítima, que a legítima é a parcela de 50% do patrimônio que tem que ser obrigatoriamente destinada para os herdeiros necessários, né, descendentes, ascendentes e cônjuges. Então, o que isso incorre? No herdeiro, né, donatário, ora herdeiro, quando da abertura da sucessão, fala, olha, eu recebi isso aqui em adiantamento de legítima, sob pena de sonegação, né? O Código Civil traz que tem que ser feito esse instituto da colação, que é basicamente trazer o bem à colação e falar, olha, eu recebi isso aqui em adiantamento de legítima, tem que ser abatido do valor que eu vou receber de herança. E isso traz um complicômetro, né, para fins de planejamento sucessório, principalmente sobre a valorização do bem, qual o valor que vai ser atribuído a esse bem para ser abatido da herança desse herdeiro que vai receber. Que aí você abre uma série de discussões dentro do inventário. De discussões, né? Exato. E complica o inventário e tem até uma divergência legislativa, porque o Código Civil fala que tem que ser o valor da data da liberalidade, né, a data da doação, e o Código de Processo Civil fala que é a data da abertura da sucessão. O STJ já se manifestou sobre isso e ele usa o critério da temporalidade. Se for entre 2002 e 2005, né, 2002 a promulgação do Código Civil, 2015 a promulgação do Código de Processo Civil, aí tem que ser respeitado o Código Civil com a atualização monetária do bem, ou seja, vai pegar o valor na data da doação, vai atualizar monetariamente para o valor na data da abertura da sucessão. Mas aí qual índice vai ser utilizado, né? A gente tem uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que fala que tem que ser utilizado a tabela prática, que eles chamam, que é a tabela de índice que eles divulgam, mas é uma tabela que não normalmente é muito mais reduzida do que, por exemplo, a inflação. Então tem uma série de complicações no viés do planejamento sucessório para uma doação em adiantamento de legítima. Então acho que seria, né, um complemento. Claro. Eles contemplarem também a doação da parcela disponível, que é mais efetiva, digamos assim. Exato. E hoje, né, nossa base constitucional não permite a incidência de imposto de renda
e ITCMD. Então, Sim. em tese, inclusive haveria uma inconstitucionalidade se o projeto Sim, for perfeito. aprovado desta maneira, porque hoje a gente ainda não pode ter incidência de imposto de renda e ITCMD conjugado nessas doações. O que me pareceu inicialmente também que foi um erro aqui, Sim. só doações. Ponto. Tirar Ponto. esse Doações adiantamento ou de herança. legítima. E uma outra coisa, né, o João e eu, especialmente quando a gente trabalha nos planejamentos, né, sucessórios ou patrimoniais, em tese, o máximo que a gente pode, nós preferimos que a doação saia da disponível, justamente para ficar longe desses complicômetros no momento da abertura da sucessão. É óbvio, às vezes não dá e tudo bem, mas imagina uma doação de um avô para um neto ter incidência de IRPF, né, ITCMD, IRPFM né? mais ITCMD. Perfeito. Parece Sim. fazer muito sentido, né? Exato. Teve uma outra receita também que não foi excluída tanto ali para você ver se você vai ter incidente na tributação mínima, sim ou não, e também não foi excluída da base de cálculo do imposto efetivo, que foi a receita de atividade rural, né? Então, que acaba afetando bastante ali a tributação nesse setor. Lê, o que... E ontem, assim, até a gente, né, teve oportunidade de discutir essas questões na prática recentemente. O que me parece sobre a questão da atividade rural? Eu não acho que a receita da atividade rural vai gerar um ajuste tributável. E eu vou te explicar por quê. Assim, inclusive, posso fazer um exemplo numérico para tentar clarear. O que eu acho é que se qualquer pessoa leu e teve essa dúvida, precisaria ser esclarecido. Porque se eventualmente tiver 10% sobre a receita da atividade rural, talvez isso seja um incremento de tributação que gera uma onerosidade muito absurda, certo? Mas como é que funciona a tributação de atividade rural hoje? Né? Você tem o lucro real da atividade rural, que como que é? Receitas menos despesas. Aquilo que sobrar de positivo, então tive 1 milhão de receita, tive 800 mil de despesa, tenho 200 mil de lucro tributável a 27,5. Eu escolhi tributar no lucro real. E a outra sistemática é a sistemática que a gente chama de presumido da atividade rural. O que é essa forma presumida? Eu pego a receita bruta, aplico um percentual de presunção, que é 20%, e sobre 20% da minha receita bruta, vou pagar 27,5%, ou seja, tabela progressiva normal. Se assim continuar sendo a apuração de imposto de renda da pessoa física que tem atividade rural, e ela for aderente ao lucro presumido da atividade rural, qual receita seria sujeita ao ajuste no IRPFM? Os 200 de base presumida. Eu tive 1 milhão de receita bruta, apliquei 20% de 1 milhão é 200 mil. Os meus 200 mil já foram tributados a 27,5. Então, ainda que ele seja sujeito a ajuste do IRPFM, ele não vai dar tributação, Vai ter uma entendeu? tributação adicional porque ele já está extrapolando da base dos 10. É porque ele já não é nem da base, mas da alíquota aplicada sobre ele é 27,5, exato. A alíquota dos 10 já extrapolou. Já ali. extrapolou, eu inclusive estou criando um buffer para outras receitas, entendeu? Mas, a cada 10 pessoas que a gente fala, 7 têm dúvida. Então, eu acho que tem que esclarecer. Eu acho que hoje, se o projeto fosse aprovado dessa maneira, e você me fizesse a pergunta, Jô, tenho que submeter a tributação do IRPFM uma receita presumida de 200 mil que eu já paguei 27,5, eu te diria, Lê, não, porque você vai levar lá para ajustar e talvez a declaração vai propriamente puxar, mas não vai gerar impacto financeiro do fiscal, entendeu? Agora, como muita gente tem dúvida, eu acho que precisa ser esclarecido e precisa ser excluído. Claro. Aqui dentro do projeto, né? Eu acho que passar para outro ponto aqui, a gente falou bastante de base, de exclusões da base, de pontos um pouco polêmicos. É legal a gente entender também um pouco sobre as alíquotas. A gente acabou sempre falando em 10%, mas a gente sabe que tem ali uma progressão dependendo do valor que eu tenho de rendimento no ano. Então, assim, só para deixar claro, recebi acima de 1.200.000,
eu tô na alíquota de 10. 10%. A menos de 1.200.000, aí como vai funcionar? Entre 0 e 600 mil, você não está sujeito ao IRPFM, Perfeito. tá? De 600 mil a 1.200.000, a alíquota é progressiva. Perfeito. Então, vai Tá. começando ali em 0, chegando até 10% 10 em 1.200.000. Exato. Tá bom. Acho que Eu outro ponto importante que a gente acabou dando racional de como vai funcionar essa tributação, que é trazer uma alíquota mínima para as pessoas que ganham acima de 600 mil. A gente falou de como funciona a base, né, das exclusões, do primeiro teste, para saber se eu sou uma pessoa que sou sujeita ou não ao IRPFM. Mas a gente também não falou sobre as deduções quando eu descobri o meu IRPFM, para depois ver se eu tenho imposto ou não a complementar, né? Então, nesse ponto, eu queria perguntar para vocês, o que eu posso deduzir quando eu descubro o meu IRPFM? Né, assim, em relação aos impostos que eu paguei durante o ano. É qualquer imposto que eu paguei durante o ano? Todos os impostos que você pagou sobre aquelas rendas que estão sujeitas ao ajuste lá do IRPFM. Perfeito. Então, por exemplo, paguei 27,5 sobre o rendimento do trabalho assalariado. Recebi renda de fonte estrangeira e também paguei 27,5 no Carnê-Leão. Paguei 15% sobre os lucros das minhas offshore. Tudo isso é sujeito a ajuste. E paguei 0 nos dividendos que eu tinha recebido no meu exemplo, de 10 fontes de 20 mil reais. Então, todos esses eu vou levar lá, levo para ajustar, aplico 10% sobre a renda total. Deu 10%, eu não tenho que complementar nada. Não deu, eu preciso complementar. E a própria declaração de imposto de renda, ao que parece, vai calcular o imposto. Perfeito. Acho que, enfim, temos pautas aqui para ficar discutindo por bastante tempo, mas já estamos caminhando aqui para o final. Acho que a última dúvida que eu queria discutir com vocês, na verdade, até questionar o que vocês estão vendo no escritório. Se os clientes estão de fato perguntando o que fazer com esses dividendos que hoje ainda não foram distribuídos, se já tem algum tipo de planejamento para se antecipar, qual é a recomendação que vocês estão dando aos clientes daqui para frente? Uma das coisas que a gente tem visto bastante é uma discussão sobre vários clientes que eventualmente não têm caixa para distribuir os lucros, tomarem financiamento para conseguir destravar a conta de lucros acumulados. Esse eu acho que é uma das frentes que a gente tem discutido bastante. Uma outra questão, né, que a gente tem discutido é se a gente vai ou não vai capitalizar, porque tem muita família que é muito contra tomar dívida nas empresas familiares. Então, eventualmente, avaliar se cabe capitalizar esses lucros que estão acumulados. E uma orientação que, né, a gente vem conversando bastante é que quanto antes a gente começar a olhar para isso, melhor, para evitar deixar muito para o final do ano e a gente ser pego um pouco, assim, né, no afogadilho. E se a gente pensar que em 23 a lei foi publicada dia 23 de dezembro, e se eventualmente pode acontecer a mesma coisa, e eu não sei se a gente vai ter daí tempo suficiente para operacionalizar as coisas mesmo dentro de uma empresa familiar. Então, o que me parece que fica um insight é para dar uma olhada, sabe? Sim. Fazer um planejamento, né, com os assessores financeiros, que são vocês, em conjunto com os advogados de confiança da família, para averiguar quais são as alternativas. Isso é o que tem ocupado bastante do nosso tempo. Perfeito. Eu acho que o que fica aqui da nossa conversa, né, é sempre a importância de ter esse planejamento prévio, né? A gente sabe que são muitas as previsões de mudança, né, ou possíveis mudanças que vão vir aí no cenário do planejamento patrimonial. Então, é a importância de realmente termos essa conversa aqui, tanto quanto a XP, quanto com os nossos parceiros, né? Eu gostaria de agradecer a vocês. Acho que foi uma conversa super rica. Eu agradeço também a nossa audiência e ficamos super à disposição por aqui, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite e para todo o time da XP. Muito obrigada. Valeu. Obrigado.